Nesse vídeo nós vamos trabalhar com o paradigma funcional e mais especificamente com a função arrow e o método filter para manipular um array de objetos literais, um JavaScript. Nós vamos fazer isso porque é fundamental, se você quer ser um programador JavaScript profissional, que você domine o paradigma funcional. Vamos ver o que eu quero dizer com isso na prática. Eu estou aqui no navegador Chrome, eu digito about blank. Clico com o botão direito, inspecionar e console. Eu vou ter uma estrutura de dados aqui. Cadastro uma estrutura de dados que é conhecido como um array de objetos literais. Isso aqui é uma situação muito típica. Por exemplo, eu posso ter baixado de um banco de dados, trazido de uma API e estar mostrando uma estrutura na tela, por exemplo, com o nome das pessoas e, no caso, suas notas, suas cidades. Eu posso querer, por exemplo, ter uma opção de filtragem. Eu quero ver apenas os de Porto Alegre. Ou eu quero ver apenas os que têm nota maior do que 8. Ou os dois, eu quero filtrar por um elemento ou outro. Então, numa interface em HTML são situações comuns. Você tem opções de filtrar os dados. E como você trabalha no JavaScript para isso? Quem conhece um pouco de lógica de programação já pode imaginar soluções do tipo, bom, eu vou varrer o array. E aí dentro do array, cada item do array, por exemplo, este, eu vou fazer testes e dependendo desses testes eu vou incluir num novo array ou não. Então eu posso testar a nota, eu posso testar a cidade, ou eu posso testar a nota e a cidade, ou testar a nota, depois testar a cidade, e aí conforme essas condições eu vou construindo um outro array. Quando falamos do paradigma funcional e usamos métodos como o filter, funções como os arrow functions, é mais fácil ainda de nós construirmos esse tipo de solução. E é o que nós vamos ver agora. Por exemplo, o filter ele funciona assim. Se eu tenho um array, o filter me permite filtrar este array. E ele funciona definindo uma função, que pode ser aquela função tradicional function e recebe um parâmetro. Certo? Posso fazer isso. Ou pode ser o arrow function, que tem uma sintaxe mais fácil de escrever para esse tipo de situação. Quando eu faço assim, cadastro.filter e flechinha true, eu estou dizendo, filtre o cadastro e para todos os parâmetros, ou seja, todos os elementos, retorne true. Este comando retorna um novo array com todos os elementos. Eu filtrei dizendo, aceito todos. Eu posso ter o false. Eu filtrei dizendo não quero nenhum. Na prática, normalmente nós não usamos nenhuma dessas duas, e sim um outro tipo de função que seja aquela que nos diga algum critério de filtragem. Então vamos ver como é fácil definir pela nota para todo elemento e.nota maior que 8. Quando eu faço isso, e.nota maior que 8, eu estou dizendo que quando a nota for maior que 8, ele vai retornar verdadeiro. Quando for menor ou igual a 8, ele vai retornar falso. E o resultado é que temos apenas uns com nota maior do que 8. Bom, nós podemos também ter uma filtragem pela cidade. Eu posso ter, por exemplo, todos em que e.cidade é igual a Porto Alegre. Quando eu faço isso, ele retorna todos os que são com Porto Alegre. Mas vamos dizer que você tem uma interface em que você pode fazer várias seleções. É claro que nós podemos construir uma função que junte todas as condições que você está construindo. Ele tem que ter uma nota maior do que tanto, e uma cidade igual a tanto, e eventualmente e tal coisa, e tal coisa. Mas com o paradigma funcional, nós também temos uma outra forma de pensar isso, que é o seguinte. Eu estou tendo um objeto e eu vou fazendo transformações nele. Então, uma transformação é gerar um novo objeto que tem a nota maior do que 8. E eu posso ter uma segunda transformação, é um novo objeto, um novo array, que tenha, a partir daquele, a cidade igual a Porto Alegre. Então, observem como nós fazemos isso com o filtro. Cadastro.filtro, eu vou repetir o primeiro, e.nota, então, uma função em que o e.nota é maior que 8. O que acontece? Eu recebi um novo array.
Bom, se é um novo array, ele também pode ser filtrado. Eu posso fazer um novo filter. Filter em que e.cidade igual Porto Alegre. Então, observem o que eu fiz aqui. Agora, eu retornei todos os que a nota é maior que 8 e a cidade é Porto Alegre. Então, observe como é fácil utilizar isso numa interface. Talvez você tenha N elementos na interface que você pode fazer seleções. Ah, eu quero selecionar Porto Alegre. Aí, não, eu quero selecionar nota tal. Agora eu quero selecionar, sei lá, a idade da pessoa tal. E tu tem uma série de informações que você está selecionando. Tudo que você precisa fazer é filtrar um sobre o outro, sobre o outro, sobre o outro. Você pode fazer dessa forma ou pode fazer da forma seguinte. Last seleção 1 é igual cadastro filter. Muito bem. Let cell 2 é igual a cell1.filter. E o nosso cell2 chegou no mesmo lugar. Então, você pode simplesmente ir guardando, e à medida que você vai executando em uma variável aquelas operações de filtragem e outras e outras. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o domínio de métodos como o filter, junto com o uso de arrow functions, e tantos outros métodos que nós mostramos na playlist no final do JavaScript avançado, o map, o find, o reduce, o uso desses métodos permite que você vá transformando estruturas de dados uma em outra. E no final você pode transformar a estrutura final aqui, por exemplo, até mesmo numa página HTML ou numa parte de uma página HTML que é mostrada ao usuário. Aí usando outros recursos que nós mostramos também nos playlists JavaScript avançado, como o map, em que você pega tudo isso e transforma numa tabela HTML. Enfim, o objetivo aqui era revisitar, trabalhar, mostrar um pouco do filter, do error function. Tudo isso tem no nossa playlist JavaScript avançado. Se você ainda está recém começando em programação, temos também aqui uma playlist JavaScript básico que pode ajudá-lo e mais alguns vídeos. Se gostou, curta, inscreva-se, marque o sininho e visite essas outras playlists e vídeos, porque todos os dias nós publicamos um novo vídeo de programação. Muito obrigado!